Como a Flávia disse, eu me chamo Pedro, eu sou pastor de Novas Gerações em Atibaia, sou pastor há 10 anos, trabalhando especificamente com crianças, juniores e adolescentes e jovens. Sou casado com Tamires está aqui, por aqui, inclusive. Tá ali arrumando as coisas com Rafinha, nosso filho. Rafa tá aí também. Nós tivemos o privilégio de estar aqui com vocês hoje juntos. E eu tenho a oportunidade hoje de conversar com você sobre esse tema que é extremamente importante. E aí, quando a Flávia falou que ela ficou surpresa e feliz com o número de inscrições, eu disse para ela assim, eu imaginava, e não é porque era eu, mas é por causa do assunto. Eu tenho certeza que falar sobre isso deixa você de cabelo em pé. Assusta você, deixa você com medo do que virá. E você olha ao redor para os amigos do seu filho, para a escola que ele estuda, para os seus sobrinhos, e você fala assim, meu Deus, o meu filho vai ter que lidar com isso? A minha filha vai crescer nesse mundo? Como que eu posso ajudá-la a crescer nesse mundo de uma maneira que ela ame a Deus, que ela seja protegida dos perigos desse mundo, mas que ela entenda como Deus a fez para a glória de Deus? Eu sei que essa é a sua preocupação e esse é o seu desejo, e esse é meu objetivo com você hoje aqui. Eu quero ajudar você, ao longo do nosso tempo hoje juntos, a ter uma visão bíblica positiva da sexualidade, do porquê Deus nos criou como seres sexuais, do porquê Deus nos deu os corpos, e como nós ajudamos os nossos filhos e filhas, sejam eles ainda crianças ou juniores, a navegar dentro desta realidade, que é uma realidade que nós não podemos fugir. Eu quero começar esse tempo com você, contando para você uma situação possível do seu cotidiano que já deve ter acontecido. Você está andando no shopping com os seus filhos, comprando sapatos novos para eles, e aí você passa por uma loja com uma enorme vitrine de roupas. E ali nada surpreende, porque você está no shopping, é óbvio que vão ter uma loja com vitrines de roupas. O único problema é que a modelo que está vendendo roupas, na verdade, está praticamente sem roupas. E parece que o vídeo no qual ela está ali, praticamente sem roupas, para vender roupas, não é somente alguém se trocando, mas o vídeo tem um teor um tanto quanto provocativo. E você está lá com as crianças andando para comprar os sapatos, e vocês dão de cara com essa vitrine e o telão projetando aquela moça trocando de roupas, e os seus filhos vêm, e eles têm 5 e 7 anos. O que você faz? Bom, primeira opção, você não faz nada. Você finge que aquilo não aconteceu. Você simplesmente continua andando. Segunda opção, passa rápido e fala assim, não olhem, cobre os olhos das crianças e fala assim, vamos embora daqui. E você diz, eu nunca mais volto nesse shopping pagão secularizado do diabo, que expõe criança nudez desnecessária. Opção número 4. Ou você olha para essa oportunidade, você olha para essa realidade, e você inicia uma conversa com os seus filhos a respeito daquilo que eles estão vendo. Mas essa normalmente não é a nossa primeira opção. A gente olha para aquilo e aquilo nos incomoda. E se aquilo nos incomoda, a gente acha que vai incomodar os nossos filhos. E a gente olha para os nossos filhos e diz, eles não têm idade para conversar sobre isso, não deveria expor eles a isso. Mas isso já aconteceu, e agora? Você passa rápido, você tampa os olhos dele, você sai correndo, ou você simplesmente ignora e finge que aquilo nunca aconteceu? Você que ainda não é pai de adolescente, você é pai de criança e de junior, é possível que você ainda está sofrendo mais com a ansiedade da sexualidade do que com o dilema da sexualidade. Você está olhando e falando assim, o que eu vou fazer quando chegar o dia de ter aquela conversa? E você já está, há uns 10 anos se preparando para aquela conversa, e talvez quando o seu pai ou a sua mãe teve aquela conversa com você, durou 30 minutos numa conversa de tremendo desconforto, não teve contatos visuais, e no final você falou assim, tá bom, mãe. E vocês nunca mais tocaram nesse assunto. E você já está se planejando para o dia que você vai ter que fazer isso com o seu filho. Uma conversa única, rápida, cheia de nãos. Não pode, não pode, não pode, não faça, não faça, não faça. É pecado. Pouquíssimo contato visual. E então, caso você sobreviva a essa conversa, e o seu filho também, você faz um compromisso consigo mesmo e diz o seguinte, eu nunca mais vou falar sobre isso com esse menino. Eu nunca mais vou conversar com essa menina sobre isso. Mas já parou para pensar o porquê é tão difícil assim para nós conversarmos sobre sexo e a sexualidade em geral que vai além do sexo com os nossos filhos? Se nós temos tanta dificuldade às vezes de tocar nesse assunto que é sensível, mas necessário,
como que nós vamos proteger os nossos meninos e meninas dos perigos do mundo? Mas eu vou além. Como nós vamos proteger os nossos meninos e meninas dos perigos do coração deles? Porque Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz que o filho sábio deve guardar o coração, porque do coração procede as fontes de vida. Mas o perigo não é o que está indo para dentro do coração, é o que sai de lá. É o que o próprio Senhor Jesus vai dizer lá no Evangelho de Marcos, que é do coração que surgem as más conversações, as imoralidades, os adultérios, as mentiras. A gente olha e de fato o mundo é cheio de perigos para as nossas crianças. Mas a gente se esquece que as nossas crianças, elas já nascem com perigos de fábrica, que vão encontrar do lado de fora correspondência, que vão dar para elas tentações, oportunidades de dar vazão a desejos e sentimentos, que o pecado, desde o Éden, já trouxe para dentro delas. Mas eu reconheço, essa não é uma conversa fácil. E essa não é uma conversa fácil por vários motivos. Essa não é uma conversa fácil porque é uma conversa que está cheia de culpa e vergonha envolvida. Tem sentimentos pessoais que talvez bloqueiem essa conversa. Talvez você não lide bem espiritualmente com esse assunto. Talvez existam alguns traumas do passado na sua vida no que diz respeito à sua própria sexualidade, ou até o status e a situação do seu próprio casamento, que parecem ser algum tipo de dificuldade para você dar passos em direção ao seu filho em relação a isso. Talvez existam coisas dentro do seu próprio coração que ainda não foram bem resolvidas. Talvez você, e eu estou sendo bem honesto com você, eu não esperaria que fosse diferente. Você é um ser criado por Deus, caído em pecado, buscando a semelhança em Jesus com a graça do Evangelho. Mas você é, como seu filho, sexualmente confuso, sexualmente quebrado, sexualmente imoral. Até que o Senhor Jesus nos renove e nos refaça totalmente por inteiros. Então, às vezes, parte da nossa dificuldade de conversar com os nossos filhos sobre isso são por causa das nossas próprias lutas pessoais. Mas talvez a dificuldade às vezes tenha a ver com comunicação. É possível que ao longo do tempo você cultivou com seu filho um tipo de comunicação que é mais de cima para baixo, e é natural que isso seja assim, conforme a idade deles que eles têm. Você é mais diretivo, mais objetivo, menos permissivo quanto menor a idade, e a liberdade vai aumentando conforme a idade vai aumentando. Mas talvez seus filhos nunca souberam que eles podiam conversar com papai e mamãe, mas que eles sempre deveriam somente ouvir papai e mamãe, obedecer papai e mamãe, e que talvez as opiniões deles não valham tanto. Agora é óbvio, eu sei que também existe outro extremo, as opiniões deles valem tanto que eles mandam em você. Esse é um assunto para uma outra palestra, não me chamaram para falar sobre isso. Agora, talvez parte do desafio também seja uma falta de familiaridade com os problemas atuais. Eu tenho 30 anos, faço parte de uma transição geracional na história da humanidade, onde eu nasci e a gente ainda podia usar a internet de madrugada porque era mais barato e fazia barulho. A internet ligava. E o WhatsApp surgiu no meu último ano do ensino médio. E eu conto isso para os adolescentes da igreja, em 2013, eu conto isso para os adolescentes da igreja, e eles falam assim, o quê? Existiu uma época em que não existia o WhatsApp? Eu falei assim, sim! A gente usava dinheiro, inclusive. Algo super arcaico da época dos Incas e dos Maias, onde a gente imprimia e comprava e trocava por coisas, tipo galinha por farinha, a gente trocava papel por comida. Eles acham um absurdo. Mas isso é só para deixar claro para você que com cada vez maior com uma velocidade cada vez maior, as dinâmicas sociais, as realidades culturais mudam. E a velocidade com que elas mudam é cada vez maior. E sabe o que acontece? Você não consegue nem acompanhar. É possível, e acredite, é possível, você não é um mau pai, tá bom? Se isso aconteceu. Você comprou um presente pro seu filho que você falou assim, meu filho ama esse brinquedo. E você descobriu que ele já não gostava mais desse brinquedo, ele gostava do outro brinquedo. E você ficou preso, parado no tempo do brinquedo anterior. Você falou assim, eu vou dar um Bluey pra ele. E não era mais Bluey, era Patrulha Canina. E você falou assim, quando deixou de ser o Bluey? Não é cachorro igual? Qual a diferença? E você se perdeu no meio do caminho, porque muda muito rápido. Então, às vezes, parte da nossa dificuldade de conversar com os nossos filhos é porque o mundo corre tão rápido e o coração do humano é tão enganoso que ele cria cada vez formas mais criativas, mais perversas e mais mirabolantes de pecar e a gente não consegue acompanhar, né? Você se lembra quando você
tinha talvez os seus 15, 14, 13 anos, como o acesso à pornografia, por exemplo, era muito menor. Ela existia, sempre existiu. Mas ela ficava reservada a um espaço obscuro nas bancas de jornal, que hoje são itens arqueológicos na cidade de São Paulo e São Bernardo. Já viu uma banca de jornal que faça alguma coisa além de vender, que venda jornal? Nenhuma mais vende. Eles viraram banca de comércio, comida, a casinha tá lá, mas não vende jornal mais. Mas agora, o contato com a nudez, a exposição com o sexo explícito e tudo mais, isso está diante de nós, na palma do celular. E você, pasme, você sabe disso. Você não precisa procurar mais por ela. Ela vem até você. Ela vem no intervalo do filme que você está vendo no YouTube com seu filho. Porque você não pagou o YouTube Premium. Né? Capitalismo. Tem que pagar todos os streamings agora para não ter propaganda. Né? E você está pagando 5. Você fala, você não aguenta mais pagar mais um. Mas vai lá, a propaganda da garrafa de cerveja no meio do desenho infantil que você deixou seu filho assistindo quando você fazia almoço. Você não precisa mais procurar por isso. Isso vem até você. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque diante dessa realidade, nós corremos um grande risco, que é o risco da omissão. O perigo de a gente não se envolver com uma educação sexual evangélica na vida dos nossos filhos, ainda na infância. Por 3 motivos. Primeiro motivo, a infância é a fase da descoberta. Agora na infância, o seu filho tenha ele 3 ou 12 anos, ele está numa fase de descoberta da realidade ao seu redor, das relações interpessoais. Durante os primeiros meses da vida dele só existem 2 pessoas no mundo, o papai e a mamãe, e talvez o papai seja um alien, e a mamãe é a pessoa mais segura do mundo. E conforme ele vai se desenvolvendo, a habilidade de percepção sensorial ao redor dele vai crescendo, ele começa a descobrir que existe o papai, existe a vovó, existe os tios da igreja. Ele está descobrindo esse mundo novo. Mas ao mesmo tempo que ele está descobrindo esse mundo novo, ele está descobrindo a si mesmo. Ele está descobrindo o seu próprio corpo. Ele está descobrindo o corpo dos amigos ao redor. Ele vai começar a vir para a igreja ou para a escolinha, e ele vai olhar assim e falar assim, papai, por que as meninas têm cabelo diferente do nosso? Ele está percebendo isso. Papai, por que as moças se vestem com outras roupas diferentes das que nós nos vestimos? Papai, por que quando eu olho lá no varal a mamãe estendendo roupas, as cuecas da mamãe são diferentes das nossas? Ele está olhando e está fazendo uma pergunta. Ele está observando. Ele quer saber o que aquilo significa. Ele está de olho naquelas realidades e ele está falando o seguinte, pera, não é o que eu tenho, não é o que eu uso. Né? E aí eles vão ouvir o papai ensinar o Enzo a fazer xixi de pé e ensinar a Valentina a fazer xixi sentado. Polêmica, eu sei. Tá bom? Mas é real. É real. Por que a gente pode parar na estrada pro Enzo fazer xixi na grama e a gente tem que parar no posto pra Valentina usar o banheiro? Eles estão fazendo essas perguntas. Então veja, falar sobre sexualidade com eles é ir além do simplesmente restringir-se a uma conversa sobre o que é sexo. Coito, penetração, amor, gravidez. Falar sobre sexualidade é levar em conta o fato de que Deus nos fez gente com corpos, que corpos fazem parte do plano de Deus, que sexualidade, gênero, existe antes do pecado entrar no mundo, e que isso faz parte do que Deus desenhou como algo bom e disse que era muito bom desde o início. E eles estão olhando uns para os outros, olhando para os amigos da escola, olhando para vocês, e eles querem saber por quê. Eles vão te perguntar. Agora, pai de adolescente comete mais esse crime do que pai de criança. Pai de adolescente acha que eles não querem conversar sobre isso. Mentira, eles não querem conversar sobre isso com você. Mas eles querem conversar sobre isso. Eles estão falando sobre isso a todo momento. Eles estão falando com todo mundo sobre isso. Eles estão vendo na internet, eles estão assistindo no YouTube, eles estão ouvindo os amigos da escola. E acredite, eles estão conversando com os amigos da igreja. E os amigos da igreja falam sobre isso. E o mundo fala sobre isso de uma maneira catequética. Lembra da catequese da igreja católica e os irmãos oriundos de igrejas presbiterianas? Aquele movimento de instrução formal, de inculcar à mente aquilo que é a visão de mundo, a fé, aquilo que nós cremos. Não é só a igreja que faz catequese, o mundo faz catequese. O mundo tem um credo secular, uma confissão de fé secular,
sobre o que nós devemos crer sobre quem é o homem, o que é mulher, e que na verdade essa distinção não existe. Porque nós temos corpos, qual é o nosso propósito, o que é sexo, para que nós usamos a nossa sexualidade. E o mundo tem uma abordagem catequética, faz catequese no que diz respeito à sexualidade. Seja nas propagandas do YouTube, seja com os amigos do condomínio, ou até os amigos da igreja. E acredite, os filhos dos crentes falam sobre isso. E às vezes eles falam de uma perspectiva evangélica, às vezes eles falam de uma perspectiva humana. Então existe uma fé secular, que possui uma ética sexual que é secular, e que está sendo entregue para o seu filho desde muito cedo. E deixa eu falar uma coisa para você, acredite, o maior vilão não é a professora da escola. Alguém disse pra gente que era. Mas o maior vilão não é a professora da escola. A rede social faz um trabalho muito mais... Porque a professora da escola, gente, se você é professor da escola, você sabe. Você chega lá segunda-feira, você tem que sobreviver àquelas 30 crianças. E rogar a graça de Deus para que você queira voltar semana que vem. Você quer desistir no meio do caminho. Mas aí você lembra que você tem que pagar as contas. Você não está assim tão preocupada em catequizar sexualmente aquelas crianças. Você está preocupado em acordar de manhã no dia seguinte. Com sanidade mental. Eu sei que é verdade. Minha mãe trabalhou na educação na Prefeitura de São Paulo há 31 anos. Né? Eu sou professor há quase 15 anos. Então, veja, o maior vilão não é aquelas pessoas que não necessariamente estão simplesmente tentando dar vida para fazer aquilo acontecer. Os maiores vilões, às vezes, são a nossa própria omissão de saber que aquilo que eles recebem na infância, eles vão carregar por muito tempo. Porque na infância que a visão de mundo deles está sendo formada, que eles estão aprendendo a entender o que é corpo, dar nome para as coisas. O nome que você dá para as partes do corpo é o nome que ele vai carregar por muito tempo, até que alguém dê para ele outros nomes. Os nomes que você vai dar para o seu relacionamento com o seu marido é os nomes que ele vai carregar por muito tempo, até que alguém dê para ele outros nomes. É por isso que, por exemplo, o apelido na escola é tão doloroso para a criança. Porque ele recebeu uma identidade por meio de um nome que ele ganhou em casa. Ele é o Fafa, é a Valen, é o Tito. O apelido que você chama o seu filho em casa. O nome que agora o nome ele já vem no diminutivo, né? Ele já é tipo Mel no cartório mesmo, né? Não é tipo Melina que você chama de Mel, ele já vem Mel mesmo, né? É moderno, a gente vai encurtando, né? Eu tenho medo que às vezes a gente vai acabar virando uma língua quase que gutural, né? A gente vai tipo, né? Sem informação de sílabas mais em algum momento, mas tudo bem. Mas veja, quando o seu filho recebe um apelido na escola, por que isso é sofrido para ele? Porque ele aprendeu a enxergar a si mesmo a partir do nome que ele recebeu em casa. E agora alguém está dizendo para ele que ele é outra coisa. E existe uma ruptura de percepção da realidade. Peraí, eu sou aquilo que meu pai fala? Ou eu sou aquilo que agora os meus amigos falam? A mesma coisa acontece no que diz respeito à sexualidade. Se ele não recebeu nada em casa, ele vai formar a visão dele de mundo a partir dos primeiros nomes, das primeiras definições que ele receber fora de casa. Então, quando você vier conversar com ele sobre isso pela primeira vez ou pela segunda vez, o seu trabalho não vai ser mais de catequese. Vai ser do quê? De desconstrução primeiro. Seu primeiro trabalho não vai ser dizer, filho, olha, vamos conversar sobre isso? Você não está mais chegando numa criança que não tem coisas já construídas a respeito disso. Você está chegando numa criança que agora já tem várias visões de mundo corrompidas e complexas a respeito disso, que você vai precisar falar assim, tá, mas isso não é verdade, não é assim que Deus pensa sobre isso, vamos agora transformar isso para uma visão que diz respeito ao que Deus pensa sobre isso. E é exatamente isso que eu quero dar para você agora, nesses nossos próximos minutos. Eu quero dar para você um breve panorama bíblico da sexualidade na Escritura. E se você tem a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao verso 28. Gênesis 1, do versículo 26 ao versículo 28. E em Gênesis 1, versículo 26 até o versículo 28, nós ouvimos o próprio Deus dizer que Ele criou homem e mulher, macho e fêmea. E é interessante que essas palavras na Bíblia hebraica, inclusive, elas têm conotações anatômicas. Macho e fêmea não é somente uma distinção de gênero, é uma distinção anatômica, diz respeito aos órgãos sexuais do homem e da mulher, que são complementares. E desde lá, Deus disse que Ele os abençoa, convida eles a serem férteis, a multiplicarem-se e a expressarem o próprio Deus, por isso que eles são imagem e semelhança de Deus, um com o outro e ambos voltados para o próprio Deus.
Então, sexo começa com Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra e disse Deus, haja sexo. Tá lá. Não com essas palavras, mas quando Deus diz multipliquem-se, sejam férteis, é o que Deus está dizendo. Transem. Deus falou para Adão e Eva. Esse é o plano de Deus, desde o início. Sexo começa em Deus, nasce na mente de Deus, é algo incrível e bom. Não é à toa que o próprio Deus diz que quando ele terminou de criar todas as coisas, ele falou o quê? É muito bom. Essa é a primeira visão que você precisa abraçar desde já para você. Sexo não é algo corrompido, sujo, assustador. É o diabo, ele não gosta que a gente fale dessas coisas. Sexo não é algo corrompido, sujo, assustador, tenebroso. Não. Sexo não é uma coisa que a gente tem que tolerar. Sexo não é uma coisa que a gente simplesmente suporta. E a Bíblia vai deixar claro, inclusive, que sexo não é uma coisa simplesmente masculina. Né? Quando nós olhamos para a Escritura, em Provérbios capítulo 5, o pai diz para o seu filho, filho, seja feliz e satisfeito com a moça da sua juventude. Tenha prazer no seu casamento. Mas Deus gosta tanto de sexo, Deus colocou um livro inteiro na Bíblia para falar sobre isso. A gente pula, né? Cantares, está lá. E sabe qual é as primeiras palavras de Cantares? Capítulo 1, versículos 3 a 5. É a Sulamita dizendo, ah, como eu quero me jogar nos braços do meu amado e sentir o seu toque no meu corpo. Está na Bíblia. E se está na Bíblia, não é só a voz da Sulamita, é a voz de Deus na boca dessa garota. Sexo não é uma coisa somente que diz respeito à tolerância das mulheres e o prazer dos homens. É para a alegria dos homens e das mulheres. Inclusive, Deus mostra mulheres sendo sexualmente felizes na Bíblia. Tem a ver com reprodução, é óbvio, Deus nos chamou para espelhar e espalhar a imagem de Deus. Tem a ver com a nossa expressão da nossa intimidade mais profunda. Sexo tem a ver com missão. Mas sexo tem a ver também com união, com o nosso relacionamento, com o nosso prazer. E veja, a Bíblia não começa falando sobre o que deu errado no sexo. A Bíblia começa falando do porquê sexo é uma boa ideia de Deus. O problema é que quando o pecado entra no mundo, em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva desobedecem a Deus, isso corrompe a visão deles de mundo, e agora Deus diz que o desejo dela vai ser contra ele, e ele vai tentar dominá-lo. Sabe o que o pecado fez com a nossa sexualidade? Criou a famosa guerra dos sexos. Ele contra ela, e ela contra ele, desde o início. E se você ler o livro de Gênesis, você vai descobrir que o pecado afetou a sexualidade de ponta a ponta. No livro de Gênesis agora vai ter homossexualidade, adultério, incesto, prostituição. No livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Deus diz, é incrível, o pecado entrou no mundo. O que aconteceu? Tudo que a gente vai inventar na humanidade depois dali, já surgiu lá, no começo da história. A gente só vai repaginar, reformular, mudar a intensidade, mas desde o início, o pecado trouxe uma corrupção na nossa sexualidade. Não é à toa, então, que Romanos capítulo 1, quando Paulo fala sobre a humanidade toda perdida em pecado, ele fala sobre sexualidade. Sobre homens e mulheres que trocaram as suas relações naturais, ou seja, aquilo que é biologicamente compatível, anatomicamente projetado para dar certo, por relações contrárias àquilo que Deus projetou. O pecado traz do mundo todas essas deturpações da sexualidade. Agora, o Senhor Jesus, quando Ele executa a sua obra de redenção, a sua libertação, a sua salvação de uma vez por todas, o Senhor Jesus não salva somente a nossa alma, e agora a gente é simplesmente uma caixa de hormônios, ossos e músculos esperando morrer para viver como um espírito etéreo na eternidade. Não. O Senhor Jesus nos restaura por inteiros, inclusive no que diz respeito à nossa sexualidade. Não é à toa que em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, Paulo vai dizer o seguinte: os impuros, os imorais, os avarentos, os homossexuais, os adúlteros, os idólatras, não herdarão o reino dos céus. Paulo está dizendo, não. Pessoas cuja sua identidade, a sua prática é descrita por isso, não fazem parte do reino de Deus. Mas, versículo 10 ele diz, vocês eram assim, mas vocês foram lavados, vocês foram justificados, vocês foram santificados por causa do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus executa a sua obra de salvação, Ele restaura inclusive a nossa sexualidade. Ele limpa inclusive dos nossos passados.
Ele remove as nossas culpas, as nossas vergonhas, os nossos erros, a nossa tolice sexual, a nossa independência de Deus no que diz respeito à nossa sexualidade. Agora, aquilo que surgiu no Éden, ele contra ela contra ele, quando o Senhor Jesus, por meio do seu Espírito, habita nesse casal, Efésios capítulo 5 vai dizer que os papéis são restaurados. Ela vai aprender a se submeter a ele de maneira voluntária e amorosa, e ele vai aprender a dar a vida por ela e não usá-la, como Cristo faz pela sua igreja. Você percebe que a obra de Jesus, então, ela atinge exatamente aquilo que o pecado estragou da nossa sexualidade? O que o pecado faz? O pecado corrompe o padrão da criação de Deus. Deus criou homem e mulher para uma união sexual no casamento. O que o pecado faz? Manda homem e mulher para se unir com quem quiser, quantas vezes quiser, do jeito que quiser, e para usar da sexualidade por um propósito que não é o propósito que Deus criou. O que Deus faz na redenção? Ele traz homem e mulher de volta um para o outro, restaura os casamentos, restaura a sexualidade, perdoa os pecados do passado, traz graça para a transformação no presente e muda as nossas confusões. Essa é a grande história da Bíblia. A criação, a queda e a redenção. Essa é a história da própria sexualidade. Deus nos cria seres sexuais, Deus nos deu corpos, isso faz parte do plano de Deus, isso é bom. O pecado fez com que a gente agora corrompesse isso e deu ruim. Mas agora o Senhor Jesus tem graça o suficiente para restaurar a nossa sexualidade, nos fazer de novo, e nos dar graça para começar de novo quantas vezes foram necessários, e para viver de maneira santa no que diz respeito à maneira como nós usamos os nossos corpos, os nossos desejos, a nossa identidade, a nossa feminilidade, a nossa masculinidade, para a glória do próprio Deus. Essa é a história da Bíblia. Essa é a história da nossa sexualidade também. Agora, por que eu comecei por aqui? Porque o seu filho ou a sua filha vai fazer várias perguntas para você. Talvez ele já está fazendo algumas dessas. Mãe, de onde vêm os bebês? Ô pai, o que essas partes do corpo aqui que eu tenho, que você fala que eu tenho que lavar todo dia, que não pode esquecer? Todo mundo tem? Mas uma vez eu vi, a mamãe não é assim. Por que a mamãe é diferente? Ô pai, o que é sexo? Pai, uma vez eu estava saindo da escola e eu vi um rapaz de mão dada com outro rapaz. Um menino pode namorar outro menino? E conforme a idade vai avançando, ele vai falar assim, pai, por que meu corpo está mudando? Eu estou ficando mais gordinha e da onde isso veio? Eu como a mesma coisa que eu comia semana passada. Por que as coisas estão ficando diferentes com o meu corpo? Os seus filhos vão fazer perguntas como essa e outras perguntas. Eles vão olhar e falar assim, pessoas se beijam. Pai, você e a mamãe se beijam? E você vai ter que ser honesto. Lide com isso. Mas isso não é um encontro de casais. E você vai ter que lidar com essa realidade e o seu filho vai fazer essas perguntas para você. Simplesmente pelo fato de que ele habita num mundo onde isso faz parte do mundo dele. E você pode fazer o que você quiser, tá bom? Guardar essa criança numa caixa, trancar ele dentro de um armário. Ele tem mudança acontecendo nele mesmo, que vão suscitar algum tipo de pergunta para você. Talvez você consiga protegê-lo como um Amish morando numa vila isolada da sociedade. Você não vai poder impedir que o corpo dele sofra por transformações, que os hormônios surjam num tempo específico, e ele queira saber por quê. Então, esses são só alguns exemplos. Se seu filho não está te perguntando isso, ele vai te perguntar, acredite. Ou ele já está te perguntando isso e você precisa trabalhar para ter uma resposta. Você precisa oferecer algo para ele. Você precisa dar para ele algo no que ele vai se apegar, uma realidade na onde ele vai se abraçar. Ele precisa saber que conversar com o papai e mamãe sobre isso tá tudo bem, que é importante, que você não vai fugir dessa conversa, mas que você tá, inclusive, ansioso e preparado para essa conversa quando esta hora chegar. E o que eu quero dar para você agora, nos nossos minutos que nos restam, é uma maneira prática de você fazer isso. Talvez é isso que você está esperando até agora. Eu falei assim, tá bom, Pedro, legal, me dê as respostas e me diga como eu faço, né? Desculpa, não vou conseguir sanar todas as suas dúvidas, mas eu acho que eu tenho algo para te ajudar a começar a caminhar nessa direção. E eu quero te dar, no final do nosso tempo juntos, algumas ideias de bons recursos para você continuar crescendo nessa área e ajudar os seus filhos quando essas conversas surgirem. Agora,
Um elemento importantíssimo, e esse é o meu ponto com você até aqui, e eu vou enfatizar isso agora, é que, embora o dilema que eu trouxe para você no início da nossa palestra seja um dilema onde você vai ter que ser reativo, você deu de cara com um problema e você vai precisar tomar uma decisão, o meu ponto é o seguinte: no que diz respeito à sexualidade dos nossos filhos, das nossas crianças, você não deveria ser somente reativo. Você precisa ser proativo. Essa conversa precisa começar com você, antes de começar com o seu filho. Porque quando o seu filho trouxer essa conversa, e ele quiser falar sobre isso, muito provavelmente, é porque ele já está ouvindo algo a respeito disso, que despertou algum tipo de curiosidade nele. E você quer ser a pessoa que vai tomar a iniciativa de caminhar com ele nessa direção. Então, como que você pode fazer isso? Tá bom? Em primeiro lugar, seja preventivo. Comece a caminhar com ele desde muito cedo. E as pessoas normalmente me perguntam assim: Pedro, quando que eu começo a conversar com ele? Desde quando ele começar a conversar. Isso não significa que você vai entregar tudo de uma vez e que vocês vão falar sobre tudo. Eu vou mostrar para vocês uma proposta do que você pode conversar com seu filho em cada fase do desenvolvimento. Mas assuma essa responsabilidade. Seja preventivo. Primeiro, conheça as influências na vida do seu filho. Que tipo de acesso à informação ele tem? Ele tem celular já? Não tem? Ele mexe no seu? Ele tem liberdade de usar a internet no computador sozinho? Ele assiste TV na casa do vô e da avó? Não tem problema, não odeio o vô e a avó, tá bom? Não sou contra a TV, esses negócios todos. Mas ele assiste TV sem supervisão? Quando você está assistindo filme, vocês estão lá sentados vendo Netflix. E assim, eu sei que você é um crente respeitoso, que ama a Deus e pula aquelas cenas que ninguém deveria ver. Mas seu filho está com você na sala quando isso acontece? Primeira coisa que você precisa fazer é: conheça as influências formativas na vida do seu filho. Quem conversa com ele? Sobre que conversam com ele? Quem são as pessoas importantes na vida dele? Não seja paranoico, tá bom? Não fique maluco, tá? Mas seja consciente no que diz respeito. E aí você vai sempre estar um passo à frente daquilo que os seus filhos vão ver, ouvir, ou pensar, ou aprender na próxima fase do desenvolvimento da vida deles. E então, aproveite as oportunidades. Que tal então, por exemplo, quando você estiver lá no shopping e você der de cara com aquele outdoor, com aquela moça seminua se vestindo, ou aquele rapaz sem camisa numa propaganda de chuteiras de futebol, que a única coisa que importa é a chuteira, mas o alvo não é a chuteira, é o corpo do rapaz inteirinho. Você olhar para aquela propaganda, pegar o teu menino de 7 anos e falar assim: filho, o que você está vendo aqui? O que essa propaganda está tentando vender? Ah, mamãe, tá ali, ele está dizendo que é sobre essa nova chuteira. Mas então por que você acha que está mostrando o corpo do rapaz todo e não a chuteira? Deixa ele pensar. Ofereça as respostas. Ajude ele a lidar com o que ele está vendo. Ajude ele a perceber que as pessoas estão tentando dar para ele mensagens que são mensagens dúbias. Querem vender uma chuteira e querem vender a ideia que se você tiver aquela chuteira, você pode ser horroroso. Você tem 2 pernas esquerdas. Você não nasceu predestinado para o futebol. Você vai ser desejável como o Cristiano Ronaldo é. É isso que aquela propaganda está vendendo. E estão te dizendo: aquela chuteira te dá este poder. É sobre isso que você quer conversar com seus filhos. Veja, isso é falar sobre sexo. E não é. Isso é falar sobre performance. Isso é falar sobre estética. Sobre beleza. Sobre padrão. Então aproveite as oportunidades. Não seja ingênuo quanto a isso. Eles estão ouvindo. E o melhor lugar para eles ouvirem, primeiro, é de você. E então, você vai responder com sabedoria. Você vai aproveitar as oportunidades, você vai responder com sabedoria, e você não precisa entregar tudo de uma vez. Você não precisa dar de cara com o outdoor e ver um rapaz sem camisa e falar assim: então, filho, isso aqui é por causa da nossa cultura que é pornificada e agora quer fazer com que homens se masturbem e vendo um padrão. Não, ele tem 7 anos, calma. Você vai dar isso para ele devagar. Você vai criar essa ponte com ele devagar. Você vai dar para ele o que ele precisa naquele momento. E conforme novas dúvidas vão surgindo, conforme ele vai crescendo, ele vai habitando em novos contextos, você vai suprindo novas informações. Mas o seu principal objetivo é deixar claro para ele que tá tudo bem conversar sobre isso com o papai e com a mamãe.
que não precisa ter medo, que não precisa ter vergonha. Às vezes você vai iniciar essa conversa. Às vezes ele vai iniciar essa conversa. E tá tudo bem. Você não vai ficar com medo, você não vai sair correndo, você não vai ficar chateado porque ele te fez uma pergunta. Mesmo que você precisa dizer assim, filho, papai precisa pensar e o papai te traz uma resposta, tá bom? Tá tudo bem. Deixa eu dar um exemplo aqui do que poderia acontecer quando o seu filho virasse para você e falasse assim, ô pai, o que é sexo? Você olha para o seu filho e fala assim, sexo, filho? Aonde que você ouviu essa palavra pela primeira vez? Ah, eu estava na escola e a professora falou sobre essa palavra. Ah, legal. E o que ela falou sobre isso? Lembra? Você está querendo cultivar e compreender a influência. Que base de dados ele recebeu? Que visão de mundo ele recebeu? Ah, eu estava conversando lá na casa do fulaninho e ele falou sobre isso. O que ele falou sobre isso? Você quer cultivar com ele isso. Mas então você quer trazer uma resposta. E olha essa resposta que legal. Ela é longa e talvez você vai precisar dizer ela várias e várias vezes. Mas você vai falar para o seu filho assim, filho, sexo é uma coisa muito especial e legal que Deus criou para as pessoas casadas. É uma forma dos papais e das mamães se tornarem mais próximos e mais especiais uns para o outro. Sexo é um presente de Deus, porque faz com que maridos e esposas se conheçam melhor e sejam mais felizes juntos. E sexo, inclusive, é a maneira que Deus faz com que os bebês cresçam na barriga das mamães. Você percebe que você entregou tudo, mas não foi explícito, não despertou imaginação em algumas áreas específicas, mas você deu para ele uma resposta, e veja onde essa resposta começa. Essa resposta começa com Deus. Muitas das nossas respostas no que diz respeito à nossa sexualidade são simplesmente biológicas, humanistas e seculares. Mas sexo não é algo de domínio da biologia. Sexo é espiritual também. Nasce na mente de Deus, foi criado por Deus. Deus sabe o que é melhor e o que é sexo. Ninguém melhor do que Deus para dizer pra gente como a gente fala sobre isso e mostra isso pros nossos filhos. Ele precisa saber que antes da gente falar sobre o que deu errado no sexo, ele vai ouvir da gente que sexo pode dar muito certo. Porque foi Deus que fez. E aí você vai fazer o quê? Você vai explicar conceitos básicos. E você vai introduzindo as dificuldades. Às vezes você vai virar para assim, então filha, mas às vezes as pessoas que não são casadas, elas querem ter essa intimidade, essa alegria que Deus reservou para os papais e para mamães sem o casamento. E isso dá muito ruim. Isso faz com que as pessoas vão mais para longe de Deus do que para perto dele. Você mostrou que o sexo é restrito ao casamento, que sexo é criado por Deus para alegria em Deus e um no outro. E você também falou sobre o perigo do sexo fora do casamento. Você deu uma resposta que é honesta para ela, mas você não entregou tudo. Talvez nesse primeiro momento, é isso que você vai dar. Você vai explicar conceitos básicos. Você vai conectar com a palavra de Deus. Talvez, quanto menor ele for, menos detalhes anatômicos e biológicos você vai dar. Você vai definir a palavra, definir o conceito. E se ele falar assim, ah, tá bom, podemos tomar um sorvete? Vai, respira, agradece a Deus e segue a vida. Tá bom? Você sanou aquela curiosidade do momento e tá tudo bem. Se planeje para o próximo momento. Mas conecte com a palavra de Deus, explique o básico, e aí você vai acrescentando aos poucos. Em algum momento ele falou assim, tá mãe, lembra que você falou que o sexo é a maneira que Deus criou para Deus fazer crescer os bebês na barriga das mães? Como que isso acontece? Respira, não surta, bebe um copo d'água e explica para ele. Deus fez ele assim também. E se fizer parte do plano de Deus o casamento na vida dele, a gente quer que ele faça o melhor uso possível disso. E você vai dando isso para ele aos pouquinhos. Deixa eu fazer uma proposta para você no que diz respeito às fases do desenvolvimento, tá bom? Aqui você vai ter que ser sensível aos momentos específicos da vida do seu filho. O que eu estou colocando aqui para você não é uma regra, tá bom? Eu estou tentando distinguir dentro daquilo que diz respeito ao desenvolvimento biológico, psicomotor, social da criança, e a capacidade dela de compreender e digerir algumas informações, mas você conhece o seu filho muito melhor do que eu. E você vai ter que ser sensível para dizer, acho que eu preciso antecipar esse assunto. Acho que eu posso segurar esse assunto. Mas o que é importante você fazer ao longo do processo? Primeiro, seja preventivo, já falamos sobre isso. Segundo, lance os fundamentos na palavra de Deus. Terceiro, vai acrescentando aos poucos. Então, de 0 a 5 anos, em idade pré-escolar, os nomes corretos das partes do corpo. Como que nós chamamos isso? Para que eles servem? O respeito pelo corpo do outro.
A gente não toca, a gente não agride. Noções de privacidade e limites, né? Então a gente vai ensinar para ele que tem que esperar o papai sair do banheiro para entrar no banheiro, que ele vai começar a tomar banho sozinho. A gente vai começar a dizer para ele que ninguém pode tocar no pipi dele. A gente vai começar a dizer coisas para ele, tipo assim, ele é seu. Quem pode te ajudar? Papai pode te ajudar. O médico pode te ajudar. A gente vai criar para ele nessa noção de privacidade, de limites. Por que a gente fecha a porta? Ah, tem o fedor e tudo mais na hora de usar o banheiro. Mas porque ninguém precisa ver você. Isso é a sua intimidade. Não é feio, não é sujo, mas é seu. Deus te deu para você guardar, para dividir com alguém no momento certo. Então você vai caminhando com o seu filho e dando para ele essa noção espacial, essa noção relacional, de como o corpo funciona, o que o corpo é. Isso já é falar sobre sexo. Isso já é construir nele uma visão da sexualidade. Você vai começar a responder por que os meninos têm cabelos diferentes das meninas, às vezes. E por que alguns meninos não têm cabelos. Acontece. Agora, conforme ele vai crescendo e ele vai ganhando uma noção maior da realidade, você vai começar a introduzir novos assuntos, como, por exemplo, quando ele entra no ensino fundamental, e você vai conversar com ele sobre o que é sexo. Então, se você tem filhos de 6 a 10 anos, é a hora. Mata no peito e vai pra cima, tá bom? É hora de falar sobre por que Deus criou o sexo. E lembra, primeiro de uma visão positiva. A gente nunca começa pelo que deu errado. Porque o pecado é acidente. O plano de Deus é que Deus vai restaurar um dia e a gente vai viver para a eternidade sobre ele. Sexo é bom. Deus que fez. Sexo serve para deixar papais e mamães mais felizes. Sexo foi o presente que fez com que você viesse para o mundo para ser o nosso filho. É nessa fase, inclusive, que você vai começar a ajudá-lo a ter uma noção ainda maior de que pessoas querem usar o sexo de um jeito ruim. E você vai criar para ele noções para protegê-lo do abuso sexual. Quem pode ajudar ele, quem não pode tocar nele. O que é um toque legal, o que não é um toque legal. Quem pode pôr a mão, quem não pode pôr a mão. O que os amiguinhos podem fazer, o que os amiguinhos não podem fazer. Se algo ruim acontecer, com quem ele conversa? Para quem ele conta? A gente tem... E veja, isso também é falar sobre sexo. Protegê-lo contra os perigos do mundo nesse quesito também são conversas importantes. É nessa fase que você vai ensiná-los a respeitar o sexo oposto. Como que os meninos tratam as mamães? Como que as meninas tratam os papais? Como que os irmãos tratam as irmãs? Isso também é falar sobre sexualidade. Por que meninos normalmente são mais fortes do que as meninas? Tem a ver com como Deus os criou, fisicamente, a estrutura muscular é diferente. O que isso significa, então, no que diz respeito às minhas amigas e os meus amigos? Como eu lido com isso? E aqui você vai começar a lançar sementes para caminhar com ele no que diz respeito à puberdade e às mudanças do corpo. E lembre, você sempre propõe e interage. Filho, alguém já encostou em você de um jeito assim, assim, assim? O que você sentiu? Como foi? E você vai dar abertura para ele compartilhar com você e você vai estar sempre construindo com ele. Mas aqui você vai começar a falar sobre mudanças do corpo, tá bom? Você vai começar a falar com ele sobre o que está acontecendo. E se ainda não está acontecendo, vai acontecer. Você vai falar assim, filho, um dia, algumas partes do seu corpo vão ser diferentes. Vai crescer uns pelinhos ali ou aqui. Você vai começar a ser mais fedidinho. E tá tudo bem, é o seu corpo mudando. Deus te preparando para uma nova fase da sua vida que vai chegar. Filha, um dia você vai usar essa peça de roupa como a mamãe usa, é um sutiã. Sabe para que serve? Agora você ainda não precisa, mas um dia serve para isso, ó. Já parou pra pensar que você vai precisar ensinar para sua filha isso? É uma realidade. E isso é falar sobre sexo. Isso é conversar com ela sobre o corpo belo que Deus deu para ela como presente. E você vai ajudá-la e ensiná-la a cuidar e cultivar deste corpo. E então, quando nós entramos na pré-adolescência, agora as mudanças da puberdade estão à tona. Estão acontecendo. E o que você vai fazer? Vai ser intencional em relação a elas. Vai navegar no meio delas. Agora a atração sexual vai surgir. E, irmãos, é bom que surja. Deus nos criou assim. A cobiça é um pecado. A imoralidade é um pecado. Mas Deus nos fez seres sexuais que sentem atração pelos outros. Deus nos fez assim. Uma vez eu estava lidando com um jovem com questões profundas do que diz a respeito à sexualidade dele. Ele estava prestes para casar, resolvendo problemas no seu coração, e ele olhou para mim e falou assim, pastor,
Seria muito melhor se Deus não tivesse feito a gente com um botão nas costas que desliga os desejos sexuais. E quando a gente vai pro altar, Deus vem e fala assim, ó, vai, e liga o botão. Aí jovem, se Deus te fizesse você sem esse botão, você nunca ia em direção ao altar. Essa é uma das ferramentas que Deus criou você para você ir em direção a outra pessoa. Deus te fez se sentir atraído pelo outro para fazer você ir em direção a alguém e desejar isso. Então, quando o seu filho começar a falar que ele acha as meninas da escola bonitas, isso é legal. Quando ela começar a falar que ela tá feliz que o menino gosta dela, isso é legal. E você tem uma baita oportunidade de ajudar ela a proteger o coração dela, entender o que isso significa, lidar com o que isso está fazendo lá dentro. E você vai precisar navegar nesse meio do caminho. Quer um exemplo claro do que vai acontecer no meio do caminho? E aí, papais, essa responsabilidade é nossa. Seu menino, em algum momento de um processo biológico, ele vai começar a ter ereções. E você vai precisar explicar para ele o que isso significa. Às vezes isso vai acontecer com 3, 4, 5 anos. E você vai precisar dizer assim, filho, às vezes de manhã, quando a gente quer fazer xixi, o sangue corre lá pro nosso pipi e ele fica de pé. Que é um alerta de que a gente precisa fazer xixi de manhã. Tá acontecendo algo no corpo dele que ele precisa de uma explicação. Em algum momento essa sensação vai ser diferente. Ele vai começar a entender que agora quando ele põe a mão lá, ele sente algo que ele não sentia antes. Você vai precisar começar a explicar isso para ele. Para ele não achar aquilo um absurdo, não ficar com medo do próprio corpo e não descobrir por meio de quem? Dos amigos da escola que vão mostrar pornografia para ele. Ele quer ouvir isso de você primeiro. Ele precisa ouvir isso de você primeiro. E aqui você vai introduzir esses assuntos. E agora, olha que interessante. Aqui você vai começar a falar sobre os distúrbios, né? O que deu errado. Mas nos últimos 10 anos, você está falando sobre o que deu certo. Deus criou o homem e a mulher, Deus criou o papai e a mamãe, Deus criou o sexo para isso. Você já criou uma base de dados tão grande, quando ele começar a olhar o que deu errado, ele vai falar assim, ah, papai, então é por isso que um menino não pode namorar um menino, né? É, filho, porque lembra quando a gente viu lá que Deus criou o homem e a mulher e fez eles para se completar? É verdade. Não faz parte do plano de Deus. Ah, papai, então por isso que não pode beijar as amigas na escola, né? É, não pode, por quê? Porque isso é uma expressão de quanto a gente gosta muito de alguém. E a gente só mostra isso para a pessoa que a gente vai dividir o resto da nossa vida. Só que você já começou a construir isso lá atrás. Agora, com 11 a 14 anos, novas coisas estão surgindo. Mas você não vai construir do nada. Você vai ampliar a visão e aprofundar as questões. Quando chega na adolescência, você não tem nada novo para entregar. E aí, se você quiser ver o choro e o ranger de dentes na próxima palestra, você fica. Dê graças a Deus porque você veio na primeira, não na segunda. Tá bom? Porque você pode chegar lá sem chegar como os pais da segunda palestra vão chegar. Tá bom? Porque quando ele tiver 13, 14, 15 anos, você não tem nada novo para dizer. Você tem para relembrar, para aprofundar, para direcionar, para apontar o caminho. Novas circunstâncias vão surgir, o namoro tá chegando. Mas você já falou de sexo, já falou de casamento, já falou de família. Agora você só vai dizer, olha, isso aqui na nossa cultura funciona assim e tudo mais. E você vai só consolidar e aplicar aquilo que está surgindo agora, tá bom? Eu tenho isso aqui bem destrinchado, com inclusive frases que você pode usar para iniciar cada um desses assuntos. Eu já dei pro pessoal do Ministério Infantil e eles vão disponibilizar isso para vocês, tá bom? Dito isso, o que você quer fazer então? O que você vai fazer com aquilo que você ouviu hoje de manhã? Talvez você olhe para mim e diga assim, Pedro, eu acho que eu estou perdendo tempo. Estou olhando e eu acho que eu já devia ter começado essa conversa com os meus filhos faz tempo. Eu só não sabia o que fazer, eu tinha medo dela. Tem coisas no meu coração rolando que talvez ainda sejam umas barreiras para eu dar esses passos. E talvez você olhe para essa conversa e você está se sentindo assustado, você está se sentindo culpado, você está se sentindo envergonhado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A não ser que você seja Deus Pai, você é um pai que faz coisas erradas. Você é um pai que falha. Se você é mãe, você é uma mãe imperfeita. E tá tudo bem. Porque só o nosso Deus, o nosso Pai é perfeito. Tá tudo bem você olhar para mim e falar assim, queria ter feito isso antes. Queria ter ouvido isso antes. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você tá se sentindo assim porque você ama o seu filho. E você quer fazer diferença na vida dele. Você quer protegê-lo talvez de não tomar as decisões erradas que você tomou no meio do caminho. Mas culpa e vergonha
não produzem nada além de estagnação e mais culpa. O que você precisa, então, é da graça do Senhor Jesus, do arrependimento genuíno de fazer o seguinte: estou demorando, me perdoa, Senhor, por não ter tomado essa atitude antes, de caminhar em direção ao meu filho, e vai lá e dá o primeiro passo. Faz os planos que você precisar. Conversa com o seu cônjuge. Orem juntos. Peçam a graça de Jesus juntos para isso. Tá bom? Jesus é o maior interessado em proteger as nossas crianças, em dar para elas uma visão genuína da sexualidade, porque Ele é o criador do sexo. Ele é o Deus que nos deu sexo de presente. E Ele quer que a gente desfrute dele, para a glória dele e para a nossa felicidade. E você quer ajudar o seu filho a fazer o mesmo. Faz sentido isso para você? Quero orar com você e depois eu quero deixar você trazer algum tipo de pergunta e te mostrar alguns recursos também. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que a gente tem de refletir tanto na sua palavra quanto na nossa experiência pessoal e ser encorajado e desafiado pelo Senhor a abraçar uma visão genuína da sexualidade, uma visão bíblica, uma visão transformadora, uma visão poderosa, profunda, uma visão que é uma visão do Senhor, uma visão que produz glória para o Senhor. Dá, Deus, sabedoria, coragem, discernimento para cada um dos pais e mães aqui, para abençoarem os seus meninos e as suas meninas, para chamarem eles para essas conversas e caminharem com eles nessas conversas para toda a vida. Dê para eles, Deus, discernimento, dê para eles coragem para amarem os seus filhos, inclusive no que diz respeito à sua sexualidade. Eles são gente fiel ao Senhor, que ama o Senhor e que ama os seus filhos. Capacita eles com tua sabedoria, Deus. Dá para eles dessa graça. No teu nome, Jesus, que eu oro e peço isso. Amém e amém.